a Trindade é bíblica? Muitas pessoas defendem o ensino a respeito da Trindade, dizendo que ela é bíblica. O ensino da Trindade, ele se baseia dizendo que existe o Pai, o Filho e o Espírito, e esses três formam um único Deus. E ao mesmo tempo que o Pai e o Filho são um, ao mesmo tempo os três não são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E muitos deles, dos que defendem a Trindade, quando você pergunta algo a respeito disso, como entender a Trindade, muitos deles vão dizer que é mistério. Mas será que as Escrituras Sagradas defendem a ideia de que existe Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo? A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo? Será que existe isso nas Escrituras Sagradas? Bom, a Bíblia, ela nunca irá dizer que existe Trindade, porquanto ela não mostra a Trindade que muitos afirmam existir. A Bíblia nos fala que existe o Pai e o Filho, mas o Espírito não é um terceiro Deus. O Espírito Santo, ele não é uma terceira pessoa da divindade. Veja que o Espírito Santo é o Pai e o Filho. Todos os fiéis, meus irmãos, na glorificação, se tornarão deuses em plenitude. A igreja, na volta de Cristo, será o terceiro com Deus Pai e com Deus Filho. A verdadeira Trindade virá quando o povo de Deus for glorificado. A verdadeira Trindade, no milênio, é o Pai, o Filho e a igreja glorificada. Essa é a verdadeira Trindade, o Pai, o Filho e a igreja. E não o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse uma outra pessoa, um outro ser diferente do Pai e do Filho, como muitos afirmam. Veja que Deus enviou o seu Filho Jesus, porquanto o Pai é o Pai, mas o Filho é o Filho. O Pai não é o Filho e o Filho não é o Pai. São dois seres distintos. Todavia, pelo Espírito, o Pai e o Filho formam um único Deus. Repare que o Filho é Deus e pode ser adorado, mas o Pai está acima do Filho. Após o Filho de Deus ter sido glorificado, a plenitude, o preenchimento da divindade reside em Cristo. Ou seja, o Cristo é presciente, pois sabe o que irá acontecer no futuro. Cristo é onisciente, porquanto sabe de todas as coisas. Jesus é onipotente, porque é o Todo-Poderoso. Jesus, na sua mensagem às 7 igrejas, ele afirma dizendo: ao vencedor falou em coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E isso nos mostra, meus irmãos, que Jesus tem um Deus acima dele. O Cristo é Deus com o Pai, contudo, o Pai é superior ao Filho. E para embasar isso, com fundamentos bíblicos, 1 Coríntios, de capítulo 11, do versículo 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. O apóstolo, em 1 Coríntios, de capítulo 11, revela que o homem no casamento é o cabeça da mulher. Cristo é o cabeça da igreja, mas o cabeça de Cristo é Deus. Repare que o texto nos mostra que Deus é superior ao Cristo, porquanto o próprio texto está nos mostrando que Jesus tem um cabeça, e esse cabeça é Deus. Em Efésios, de capítulo 5, do versículo 22 ao 23, o apóstolo Paulo vai falar a respeito do casamento, e ele vai nos dizer coisas muito importantes sobre um grande mistério. Mas eu quero que você foque na parte do cabeça do filho, que é o Pai. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o salvador do corpo.
Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. O apóstolo Paulo, em Efésios de capítulo 5, afirma que está falando a respeito de um grande mistério. O grande mistério que o apóstolo menciona está revelado no livro de Gênesis, onde diz que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Isso claramente nos mostra que Cristo está figurado no marido e a igreja está figurada na esposa. No entanto, quem é o pai e a mãe de Adão e Eva? O pai e a mãe de Adão e Eva é o próprio Deus eterno. Deus Pai não é homem e nem mulher. Contudo, ele se revela através da família. E por isso Deus é pai e mãe de Adão e Eva. E este é um mistério revelado nas Escrituras, nos mostrando que Deus não é somente pai, mas é também a nossa mãe. Em Salmos de capítulo 27, dos versos 9 ao 10, vai nos dizer o seguinte: Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Observa-se que Deus se coloca na posição de pai e mãe. Ainda que o nosso pai e mãe carnais nos desamparem, o Senhor, que é o nosso pai e nossa mãe espiritual, nos acolherá. Em Efésios de capítulo 5, o apóstolo revela que o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher. Analise que Cristo deixou seu pai e sua mãe, que é Deus, para se fazer uma só carne com a sua mulher, que é a igreja. Isto nos revela que o filho deveria se fazer uma só carne e se unir com a igreja, assim como Adão e Eva tinham um só pai e mãe. Assim também Cristo e a igreja têm um só pai e mãe, que é o próprio Senhor Deus de Israel. O Senhor Deus tem um amor de pai e de mãe. Nosso pai carnal tem um tipo de amor, e a nossa mãe carnal tem outro tipo de amor. Nós sabemos que o amor de uma mãe é diferente do amor de um pai, e que o amor de um pai é diferente do amor de uma mãe. No amor de mãe, nós vemos que existe mais paciência do que no amor de um pai. Óbvio que no amor de um pai também existe paciência, mas sabemos que são amores diferentes. E por isso, Deus se revela não somente sendo nosso pai espiritual, todavia também sendo a nossa mãe espiritual. Em Efésios de capítulo 2, dos versos 5 ao 7, o apóstolo nos diz o seguinte: E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O apóstolo, em Efésios de capítulo 2, nos mostra que a igreja, que é o corpo de Cristo, morreu juntamente com Cristo. A igreja, sendo uma só carne, morreu juntamente com Cristo, mas a igreja ressuscitou juntamente com Cristo. E se nós ressuscitamos pela fé juntamente com Cristo, estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Antes de se fazer carne, Jesus estava em espírito com o Pai.
Mas o Filho deixou o Pai e a mãe dele, que é Deus, e se fez carne, se tornando participante de carne e sangue, para que pudesse realizar o seu sacrifício literal, revelando as grandes obras das mãos de Deus. Quando Cristo morreu, nós, os que temos fé, estamos prefigurados no seu corpo, e por isso morremos juntamente com ele. Mas quando Cristo ressuscitou, ressuscitamos juntamente com Cristo. E isso nos mostra que somos um com o Senhor Jesus, e que Jesus é um conosco, revelando assim que o Pai e a Mãe de Jesus é o seu cabeça. Jesus é o cabeça do seu corpo, que é a igreja. Ao longo da carta aos Efésios, é mostrada camadas de revelação. E por este motivo, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, fala de um grande mistério, pois a revelação daquilo que ele estava escrevendo aumentou e chegou num nível elevado de revelação. E por isso o apóstolo diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a respeito de Cristo e a igreja. A revelação do mistério de Cristo e da igreja é grande, e isso inclui muita coisa das Escrituras Sagradas. E isso está ligado com a revelação que o Espírito deu aos profetas. Em Oséias, de capítulo 1, dos versos 11, nos diz o seguinte: os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande é o dia de Jezreel. O apóstolo, ao falar o que disse em Efésios capítulo 5, ele tinha em mente a revelação dos profetas. Um dos profetas que o apóstolo mais usou na carta aos Efésios foi o profeta Oséias. Repare que na revelação do mistério, os filhos de Judá são os judeus que creem em Cristo, e os filhos de Israel são os gentios que têm fé no Filho de Deus. E sobre eles tem um cabeça. E quem é esse cabeça? Esse cabeça é o Senhor Jesus. E se tem o cabeça, tem que haver o corpo. Este corpo são eles, judeus e gentios, que têm fé em Cristo. E por este motivo, Paulo usou os textos do profeta Oséias para escrever a carta aos Efésios. Em Oséias, de capítulo 6, dos versos 1 ao 3, nos diz o seguinte: vinde, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos de conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós, como a chuva serôdia que rega a terra. O profeta Oséias, no capítulo 6, fala de um povo que é Efraim e Judá. Efraim representando os gentios e Judá representando os judeus. E este povo chega ao conhecimento das duas casas de Israel e alcança a ressurreição ao terceiro dia. E isso está ligado com o que o apóstolo falou em Efésios capítulo 2. Paulo diz que a igreja alcançou a ressurreição ao terceiro dia. Veja que Jesus é o cabeça e ele ressuscitou juntamente com o seu povo, que é a igreja. E essa revelação está sendo anunciada nos profetas. Tudo que a gente está falando aqui, meus irmãos, tudo que eu estou falando está ligado com este assunto, que envolve falar a respeito de Cristo, Deus, Cristo e a igreja. Isso é profundo. Para entendermos melhor a respeito deste assunto, temos que mostrar as Escrituras, temos que mostrar o porquê a igreja é o corpo de Cristo e que isso já estava profetizado, nos mostrando que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça dessa igreja. E quem é o cabeça de Cristo? O cabeça de Cristo é Deus, Pai. Mas a gente tem que entender mais e mais a respeito deste mistério do Evangelho, que Paulo anuncia em Efésios capítulo 2, como ele chegou a esse entendimento, porque tudo isso aqui que está sendo abordado está ligado a este mistério do Pai, do Filho e da Igreja. Em Isaías, de capítulo 54, dos versos 4 ao 5, nos diz o seguinte: não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor.
ele é chamado o Deus de toda a terra. No livro de Isaías, no capítulo 54, o Senhor fala a respeito da casa de Israel, que são as 10 tribos. O Criador diz que a casa de Israel ficou viúva. No entanto, ela não se lembraria mais da vergonha da viuvez dela. Veja que o Senhor, no Monte Sinai, se casou com as 12 tribos de Israel. Mas as 12 tribos foram divididas em casa de Judá, 2 tribos, e casa de Israel, 10 tribos. A casa de Israel foi rejeitada. Contudo, o Senhor prometeu restaurar ela. O profeta disse que a casa de Israel ficaria viúva. Mas quem era o marido da casa de Israel? O marido da casa de Israel na antiga aliança era o Senhor. Mas ele desfez a antiga aliança. E como ele desfez a antiga aliança? Ele desfez a antiga aliança por meio da sua morte. Entretanto, o Senhor ressuscitou trazendo a nova aliança. E por esta razão, o profeta Isaías diz que ela, a casa de Israel, não se lembraria mais da vergonha da viuvez dela, pois o marido, que é chamado de Deus, Criador, Senhor, ressuscitou dentre os mortos. Na criação, Deus criou Adão e Eva. O Senhor deixou mensagens que apontam para coisas futuras. Veja que o Senhor, desde o princípio da fundação do mundo, anuncia que um dia iria se fazer carne. Sim, o Senhor Jesus anuncia que iria se fazer carne, deixando assim o seu pai e sua mãe, que é Deus. Sendo assim enviado pelo Pai, desfez a antiga aliança, se tornou marido dos fiéis da nova aliança, e os fiéis se tornaram a sua esposa. Em Oséias de capítulo 2, dos versos 19 ao 20, o profeta diz o seguinte: Desposar-te-ei comigo para sempre, diz o Senhor. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. O Senhor, por boca de Oséias, anuncia que a casa de Israel se tornaria desposada, ou seja, o Senhor anuncia o seu novo casamento com ela, em uma nova aliança. Em Malaquias, de capítulo 2, do versículo 15, nos diz o seguinte: Não fez o Senhor Deus mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. O Espírito Santo, por intermédio de Malaquias, fala que o Senhor criou Adão e colocou em Adão um pouco de espírito. E por que somente um? O Senhor fez um porque buscava a descendência que prometeu. Essa descendência que o Senhor prometeu é o Senhor Jesus Cristo, que fora prometido à mulher. Repare que, nesse contexto de Malaquias capítulo 2, na palavra descendência, quando a gente clica no hebraico, quando a gente usa o aplicativo do hebraico, se a gente clicar na palavra descendência, vai aparecer a palavra Elohim, que significa Deus. E ao lado dessa palavra descendência, no texto, vai aparecer descendência, Zerá. E veja que a gente pode chegar à conclusão de que Deus Pai está querendo nos dizer que Ele, o Pai, estava buscando o Deus prometido. E quem é esse Deus prometido? Este Deus prometido é o Filho do Homem, que é o Filho de Deus, segundo o Espírito, mas filho do homem segundo a carne. A palavra ruach, no hebraico, significa espírito, mas está no substantivo feminino. Todavia, a palavra Elohim, no hebraico, significa deuses, pois está no plural, mas é usada também para se referir ao Senhor Deus. A palavra Elohim tem o substantivo masculino. Repare que isto está nos revelando o mistério de Deus. O mistério de Deus ser o nosso pai e a nossa mãe, pois Elohim, no substantivo masculino, se refere à figura do pai, correto? Todavia, a palavra ruach está no substantivo feminino, e ela se refere à figura da mãe, mostrando que Deus, que é Espírito, é o pai e a mãe do Senhor Jesus Cristo. E por este motivo, o hebraico está nos mostrando que Cristo deixaria seu pai e sua mãe, que é Deus,
para que viesse se tornar uma só carne com o seu povo. Em Isaías de capítulo 49, diz o seguinte: Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos aflitos se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Em Isaías de capítulo 49, no verso 15, mostra uma dupla revelação. A primeira camada de revelação é a de que, quando o Senhor faz a pergunta sobre a mulher esquecer de seu filho que mama, de sorte que não se compadeça de seu filho, isso nos mostra que esta mulher é Israel, mas o filho esquecido é o Senhor Jesus Cristo. Israel estava na figura de uma esposa. Ela gerou um menino. Contudo, ela, Israel, se esqueceu deste menino. Embora saibamos que muitos judeus creram em Cristo, todavia, nem todos os judeus receberam o Senhor Jesus. Jesus, que era espírito, deixou seu pai e sua mãe espiritual, se fez carne. Ele, o Cristo, veio para um povo que foi chamado de esposa. No entanto, este povo esqueceu do Filho de Deus. Mas a mãe espiritual que gerou o Filho, Jesus, dentro do ventre de Maria, está dizendo que, ainda que Israel se esqueça de Cristo, o Senhor Deus não se esqueceria de Jesus. Repare que Jesus tem um corpo que é a sua igreja. Então, esta revelação também serve para nós. E por isso, Deus é o nosso Pai e a nossa mãe espiritual. Porquanto, se Deus é Pai e Mãe, Ele não se esquece do Filho. E assim como Ele não se esquece do Filho, Jesus, também Ele não se esquecerá de nós. Ainda que nós venhamos a ser rejeitados por nosso Pai e por nossa Mãe carnais, o nosso Pai e Mãe espiritual não se esquecerá de nós. E por este motivo, o Senhor, na sua presciência, sabendo que iríamos compreender isto, no verso 16 diz que os nossos muros estão continuamente perante Ele. Estes muros também se referem à Nova Jerusalém, cidade edificada antes mesmo de Abraão ter vindo à existência. Em Isaías de capítulo 66, dos versos 13 ao 14, nos diz o seguinte: como alguém a que sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Vós o vereis, e o vosso coração se alegrará, e os vossos olhos e os vossos ossos se revigorarão, como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Em Isaías de capítulo 66, o Senhor diz que, como alguém quem a sua mãe ama, consola, assim o Senhor consola seus servos. Veja que o Senhor se coloca na figura de mãe. Quem consola os fiéis é o Espírito, que é o Pai. Sabemos que Ruach, no hebraico, tem a ver com o substantivo feminino. Então, o nosso Deus está se revelando na figura de mãe neste momento. E por causa disso, o Senhor diz que nós o veremos. O profeta diz que os nossos ossos revigorarão como a erva terra, e isto se refere à ressurreição do povo de Deus. Cristo deixou o seu pai e mãe, se fez uma só carne com a humanidade, mas somente quem crê nele será salvo e fará parte da noiva do Cordeiro. Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo e nós cremos por causa da palavra. Contudo, não vimos o Filho, mas o profeta Isaías fala a respeito da volta de Cristo, dizendo: vós o vereis. E por esta ocasião, e por ocasião da volta de Cristo,
Nós, o povo santo, ressuscitaremos, porquanto Isaías afirma dizendo: os vossos ossos ressuscitarão. E por isto o nosso coração terá alegria quando o poder do Senhor se tornar notório aos seus servos. Em João de capítulo 16, o Senhor Jesus diz: vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. No Evangelho de João, veja a profundidade daquilo que Jesus falou. Jesus deixou o pai e a mãe dele, que é Deus, e entrou no mundo. Se fez uma só carne com a humanidade, morreu com os seus, ressuscitou com os seus, subiu às alturas, assentou-se com os seus. Nós, nos lugares celestiais, estamos em Cristo Jesus. E Cristo está com o Pai. Em Provérbios, de capítulo 6, dos versos 20 ao 26, nos diz o seguinte: filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço, porque o mandamento é lâmpada e instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça da vida preciosa. O livro de Provérbios nos mostra que o Senhor se revela na figura de pai e de mãe. O pai e mãe, no verso 20, é o Senhor Deus. Temos que guardar o mandamento e a instrução de Deus. Nos nossos corações, não em tábuas de pedra, mas na tábua do coração. O mandamento é lâmpada, a instrução é luz. E isto se refere à parábola das 10 virgens. A lâmpada se refere aos mandamentos, mas a luz é o azeite. As repreensões é a disciplina, são o caminho da vida. As virgens prudentes têm a lâmpada, luz e as repreensões e a disciplina que conduz à vida. Mas as virgens tolas, sem entendimento, não permanecem neste caminho. E esta parte de Provérbios é profecia e instrução, pois as virgens são alertadas para não se misturarem com a mulher vil, que é a grande Babilônia, que é as cidades das nações. Em Efésios de capítulo 6, nos diz o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. Em Êxodo de capítulo 20, versículo 12, nos diz o seguinte: honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. No capítulo 5 de Efésios, vimos que o mistério do pai e da mãe está sendo anunciado. Isto mostra que o Senhor é o nosso pai e a nossa mãe espiritual. Já em Efésios capítulo 6, é falado sobre os filhos honrarem o pai e a mãe. E isso tem que ser cumprido literalmente com os nossos pais carnais. Mas isso também tem a revelação espiritual. A revelação espiritual disto é a de que a mãe e o pai espiritual é Deus. Contudo, nós, a igreja, somos os filhos de Deus, e por isto temos que honrar o nosso pai e mãe espiritual, para que sejamos de longa vida sobre a terra. E essa longa vida, que é a promessa, se refere à vida eterna, não somente a isso, mas também sobre herdar a terra. E essa terra que será herdada é a Jerusalém terrestre. O povo de Deus na volta de Cristo conseguirá a vida eterna e governarão a terra de Jerusalém, e não somente a Jerusalém, todavia o mundo inteiro. No livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, Moisés nos diz o seguinte: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá
bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. O apóstolo Paulo, entendendo o livro da lei, coloca essa parte de Deuteronômio em Efésios capítulo 6. Através do sacrifício do Filho de Deus, conseguimos honrar ao Senhor Deus, pois o Espírito Santo foi enviado em nós. Porquanto, ao honrar o nosso Pai e Mãe espiritual, nós cumprimos todos os mandamentos de Deus. E por causa disto, você pode herdar a terra que o Senhor teu Deus lhe dá. Moisés, em Deuteronômio de capítulo 5, dos versos 32 ao 33, nos diz o seguinte: Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor, vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que o Senhor vos manda, vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. O Senhor, no livro da lei, associa obedecer ao Senhor com a entrada na terra prometida. E isso mostra que Deus está se revelando como pai e mãe, porquanto, se honrar pai e mãe lhe leva a entrar na terra prometida, e obedecer ao Senhor lhe leva a herdar a terra prometida também, então temos a revelação espiritual de que o nosso pai e mãe espiritual é o Deus eterno que nos concede a posse na terra de Canaã. Isso se nós o honrarmos. Em Deuteronômio de capítulo 9, versículo 5, nos diz o seguinte: Não é por causa da tua justiça, nem pela tua retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade destas nações, o Senhor teu Deus as lança de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Em Deuteronômio de capítulo 9, o Senhor diz que irá confirmar a sua palavra, que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. O que Deus jurou para esses pais? Deus jurou dar a terra prometida para eles. De Abraão veio o Israel segundo a carne, todavia foram rebeldes e contristaram o seu coração. No entanto, Abraão não herdou a terra prometida, mas no futuro, ele juntamente com a descendência que é Cristo e a igreja, herdará o que lhe fora prometido. Deus fez com que o Israel segundo a carne possuísse a terra de Canaã, não por causa da justiça deles, ou retidão do coração, pois era um povo rebelde, mas o Senhor fez com que o Israel segundo a carne possuísse a terra de Canaã por causa das nações que estavam lá e eram más. No entanto, o Senhor suportou isso por causa nossa, por nossa causa, porque Deus, em sua presciência, que é o conhecimento do futuro, previa um povo que é o Israel espiritual, que ouviria a sua voz, que são seus mandamentos, e estes honram o pai e mãe espiritual, através do Senhor Jesus, e por isso eles herdarão a terra de Jerusalém e o mundo inteiro. Nesta parte, eu falei sobre o pai ser superior ao filho. E isso nos mostra, este estudo, esta parte 1, porque haverá outras partes, nos mostra que o Filho de Deus não é superior ao pai. E em autoridade, o pai é maior que o filho. E por isso, o apóstolo Paulo nos diz que Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja. Este estudo também nos mostra que Deus, ele não só se revela na figura de pai, mas sim na figura de mãe. Que Deus é a nossa mãe e pai espiritual. Deus, sendo pai e mãe espiritual, enviou o seu Filho Jesus para se fazer uma só carne com a gente. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. E por isso somos um só com Cristo. Somos parte do corpo de Cristo. E isso já estava sendo anunciado no livro de Gênesis, o mistério da uma só carne. Cristo é uma só carne com o seu povo, que é a igreja. E isso tudo nos mostra que Deus, ele se revela para nós através de suas grandes, maravilhosas obras, como diz no Cântico dos Vencedores de Apocalipse capítulo 14. E isso é tremendo. E infelizmente,
os trinitarianos, eles não chegaram a esta revelação, porquanto dizer que Deus é pai e mãe seria uma loucura para muitas pessoas, e principalmente para esses que defendem a Trindade. Mas as Escrituras estão nos revelando que o Pai é maior que o Filho, coisa que nem os próprios trinitarianos admitem. Mas as Escrituras admitem que o Pai é maior que o Filho, e que o Filho é menor que o Pai. Mas o Filho é presciente, onisciente e onipresente, porquanto Jesus Cristo disse que Ele é aquele que era, que é e que há de voltar, o Todo-Poderoso. E Paulo afirma que em Cristo habita o preenchimento da divindade. Ou seja, Cristo é Deus. O Pai e o Filho são dois seres distintos, mas que formam um único Deus pelo Espírito. Todavia, Deus tem mais autoridade que o Filho de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.